Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu não vou propriamente dar uma aula, mas fazer um comentário sobre alguns acontecimentos das últimas semanas, porque, sinceramente, esses acontecimentos são tão importantes, têm uma influência tão avassaladora sobre a minha vida, que eu não consigo parar de prestar atenção neles para prestar atenção em, aspas, temas filosóficos abstratos, como faz aí o seu Pondé ou Pundeu, que sempre trata de questões assim, tipo, existe o livre-arbítrio? Como é o conhecimento do mundo exterior? Essas questões ditas filosóficas de manuaizinhos de filosofia. Né? A minha filosofia, ao contrário, exige que sempre a abordagem filosófica parta da situação existencial real do momento. E o que eu vou falar hoje tem a ver com a minha situação existencial real. Aconteceu que esta semana o senhor Jean Willis diz que recebeu ameaças e insultos e que então está se sentindo intimidado e por isso mesmo vai embora do país. Acontece o seguinte, o senhor Jean Willis, como deputado, ele tem 28 assessores pagos com o nosso dinheiro, mais o número de advogados que ele quiser e guarda-costas que ele quiser. Ele tem tudo isto e sofreu umas ameaçazinhas. A única que foi publicada foi uma de 2018. Né? Agora, é o seguinte, eu estou sofrendo ameaças e insultos desde muito antes. Desde o tempo do Orkut. Só no Orkut havia 5.000 pessoas escrevendo contra mim diariamente. Só o material do Orkut dá no mínimo 100.000 páginas. Como o Orkut não existe mais, o pessoal hoje pode até negar a existência disso e dizer que eu aqui estou com paranoia, eu estou inventando retroativamente. Não houve nem mesmo um aluno meu que tivesse a amabilidade de coletar esse material para mim, que era uma coisa que, evidentemente, ultrapassava a minha capacidade e o meu tempo. Eu não podia fazer isso, eu precisaria, porque eram muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, precisava alguém dedicar algumas horas do seu dia a isso. Eu pedi, implorei centenas de vezes que fizessem, nunca fizeram, nem mesmo isso, nem mesmo coletar o material. Muito bem. Depois que acabou o Orkut, começou no Facebook, tá certo? E no YouTube, e alastrou-se para a grande mídia nacional e internacional. Ou seja, ultrapassando infinitamente a minha capacidade de resposta, infinitamente, materialmente, não pela qualidade das afirmações, mas pelo número, tá certo? E pela onipresença. Isso foi a maior campanha de assassinato de reputação voltada contra um cidadão privado ao longo de toda a história humana. Nunca aconteceu uma coisa dessa. Porque eu não sou deputado, não sou governador, não sou político, sou apenas um escritor e professor, um cidadão privado. Nunca houve uma campanha desse tipo voltada contra o cidadão privado na história humana inteira, não é na história do Brasil. Muito bem. Em face disso, o que é que eu vejo as nossas autoridades fazerem? Você pensa que alguma vez a Polícia Federal se interessou em investigar o que estava acontecendo comigo? Nunca. Algum político alertou os outros contra isso? No máximo disse 2 ou 3 palavras. Admiro muito o professor lá de Carvalho. E quando ele diz isso, ele acredita que eu já sou devedor dele. Mas esta semana, em face do caso do Jean Willis, o general Mourão, vice-presidente da República, disse: ameaçar um deputado é um perigo para a democracia. E ameaçar o sujeito que se tornou o símbolo do movimento que elegeu o presidente da República. Ameaçá-lo muito mais do que o Jean Willis foi ameaçado. E ameaçá-lo sem que ele tenha o menor meio de defesa. Isto não é um perigo para a democracia, general? Não, para você não é. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Durante os anos 90, eu insistentemente, em conferências que eu fiz no Clube Militar do Rio de Janeiro, no Círculo Militar de Belo Horizonte, na Escola de Guerra Naval, na Escola de Comando de Estado-Maior, tudo quanto é instituição militar do país, eu dizia, vocês têm que reagir às mentiras que o pessoal da mídia está escrevendo contra vocês. Porque a mídia foi a primeira área social onde houve a ocupação de espaços pelos comunistas a partir da estratégia gramsciana. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu vi esta ocupação. E a mídia inteira foi ocupada. Já durante o regime militar, a esquerda tinha o controle total da mídia. A esquerda não, o Partido Comunista, que depois proliferou em novos nomes. PT, PSOL, PSTU, etc. Tudo isso é o bom e velho Partido Comunista. Então, eu não só alertei que se eles deixassem
esses comunistas terem o domínio monopolístico da narrativa, logo os comunistas tomariam o poder sobre o país. Eu não alertei só isso, isso era verdade. Mas eu muitas vezes entreguei aos militares as provas de que as acusações publicadas eram mentira. E dizer, vocês têm que processar esses caras, vocês não podem deixar isso continuar. O que eles fizeram? Nada. Então, assim, eu acuso as Forças Armadas de, por omissão, terem aberto o caminho para a conquista do poder pelos comunistas. Estou acusando formalmente. Vocês deixaram isso acontecer. Por quê? Uns por covardia, outros pelo seguinte, eles estavam muito ressentidos com a queda do regime militar e diziam, não, vamos deixar os comunistas tomar tudo até que o pessoal implore pela nossa volta ao poder e a gente cria a ditadura militar de novo. Por esses dois motivos, ambos são porcos, ambos são abjetos, eles não reagiram e deixaram a esquerda tomar o poder sobre a narrativa e depois tomar o poder sobre todo o país. E agora o que fizeram? Entregaram um capitão para ser o boi de piranha, enquanto eles, todos os generais, estão por trás. Vocês viram se todo esse pessoal da mídia escreveu alguma coisa contra algum general nos últimos meses? Nada. É contra o Bolsonaro, contra a família do Bolsonaro, contra a mulher do Bolsonaro, contra os filhos do Bolsonaro e contra mim, contra o Olavo de Carvalho. E os generais por trás, todos seguros e bem defendidos, né? Então aparece um deles, o seu Heleno, e vai conversar com esses mesmos jornalistas que mentem contra as Forças Armadas e contra o presidente da República e contra tudo que é decente nesse país. E ele diz, estou muito honrado de estar aqui entre vocês. Você não tem vergonha, Heleno? Tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Mourão, você não tem vergonha de puxar o saco desse João Willis e nada fazer em minha defesa? Não, ele não tem vergonha porque ele não sente o problema. O problema do Brasil é esta insensibilidade moral total, onde o sujeito fica revoltado porque o outro roubou e não compartilhou dinheiro com ele. É aquele negócio. Eu também quero, senão eu vou contar para todo mundo. A moralidade brasileira é isso, gente. Não passa disso. Claro que há exceções. Há pessoas que não são assim. Mesmo no jornalismo. Eu acredito que o Augusto Nunes não é assim. Eu acredito que o Felipe Moura Brasil não é assim. Eu acredito que o Caio Coppola não é assim. Acredito que o Alexandre Garcia não é assim. Tem vários, mas eles são a minoria ínfima. A classe jornalística inteira está tirando proveito da situação e adorando. Desde o dia que o Bolsonaro tomou posse, eles prometeram para si, nós vamos criar um golpe. Nós vamos atacar 24 horas por dia, acusar os caras de tudo. Esta vagabunda dessa Maria do Rosário publicou um negócio acusando os filhos do Bolsonaro de cumplicidade na tentativa de assassinato do pai. E também no assassinato da Marielle. E coloca lá como prova uma foto do quê? De um ator do filme Tropa de Elite. Ou seja, pode tudo. Contra o Bolsonaro pode tudo e contra o Olavo pode tudo. Ninguém vai reagir. A Polícia Federal não vai nem querer saber. Note bem, o volume do que se escreveu e se publicou contra mim ultrapassa hoje em dia 500 mil páginas. E daí quando eu reclamo, os meus amigos, entre aspas, dizem assim, pare de tocar nesses assuntos desagradáveis, fale de coisas mais interessantes. Quantas mensagens dessas eu recebi? Ou seja, eu tenho que me aliar da situação existencial real, que é uma situação absolutamente insuportável, e pensar em assuntos interessantes para eu dar na aula de sábado. Vocês pensam que eu sou o Pondé? Só quer falar coisa bonitinha? Não, eu filosofo a partir da realidade. E desviar os olhos dessa realidade para falar de abstrações é a suprema covardia filosófica. Isso é a definição da falsa filosofia. Isso é bom, sabe para onde? Isso é bom para a casa do saber e para a realizações, onde se confunde, como eu mesmo escrevi, se confunde alta cultura com alta costura. Se confunde alta cultura com chiqueza, que é uma coisa tradicional no Brasil, e do qual essas duas instituições e o Pundeu representam essa atitude perfeitamente. São pessoas chiques, nunca ficam bravas, nunca dão bronca em ninguém. Que raio de professor é esse que nunca dá bronca nos alunos? Mesmo quando eles estão agindo de uma maneira indecente. Indecente com relação a ele mesmo. Esta semana, um aluno chamado João Wood propôs pela primeira vez fazer um site de defesa do Olavo de Carvalho. É muito boa a iniciativa. Só que está vindo com pelo menos 10 anos de atraso. Deveria haver isto no tempo do Orkut.
Gente que estava metido no Orkut está progredindo no assalto à moralidade e à reputação do Olavo de Carvalho. Por que a Polícia Federal não investiga isso se, notoriamente, pelo menos 2 dos meus atacantes têm ligações quase diretas com o governo russo? O seu Júlio Sonzero e o Carlos Velhaco. Ambos são eurasianos entusiastas. E pelo menos o Júlio já teve várias viagens à Rússia pagas pelo governo russo. Por que não vai investigar isso aí? Isso não é uma intervenção estrangeira num assunto nacional? A Polícia Federal está desinteressada? Não está. Ela está interessada em averiguar as ameaças que foram feitas ao João Willis. Embora haja sérias suspeitas de que o João Willis pode ter sido um dos mandantes do atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro. Ou seja, a imoralidade brasileira já ultrapassou o limite do descritível. Não é. Se eu quiser descrever o que fizeram contra mim, eu não consigo descrever. Porque o material é denso demais. Eu precisaria de pelo menos 5 ou 6 funcionários aqui documentando e catalogando tudo isso. Mas eu não tenho nenhum funcionário. Eu não tenho uma secretária para tomar ditado. Agora, o general Mourão está comovido com a sorte do coitadinho do João Willis, que só tem 28 funcionários e advogados em número ilimitado e guarda-costas. Além do dinheiro que ele ganhou no show da Globo. Tá certo? Quer dizer, o homem é um milionário, bem defendido por dinheiro público, e o vice-presidente militar, o general, está preocupadíssimo com o caso dele, não está nem ligando ao meu. Ora, sem destruir a figura do Olavo, não seria possível haver esse ataque maciço ao Jair Bolsonaro. Eles tiveram que pregar primeiro o elemento simbólico, para depois pegar o poder estatal concreto. É sempre assim. Você sempre ataca a base cultural para depois atacar o poder constituído. E quem é a base cultural? Bom, parece que sou eu mesmo. Eu não sou guru do Bolsonaro, conversei com o Bolsonaro 3 vezes, sei que leu o meu livro. Isso não é suficiente para fazer um guru. O pessoal imagina que eu sou uma espécie de Bannon, que estou lá o tempo todo atrás dos políticos, orientando. Se eu estivesse orientando políticos, nada disso estaria acontecendo. Porque eu pergunto para você, o que o governo constituído fez até agora contra os seus inimigos? Nada. 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 Por quê? Porque está cercado de generais que lhe dizem para não fazer nada. Está cercado de generais que, quando são entrevistados por repórteres, se sentem assim, maravilhados, como um garotinho de escola que foi posto no show. Está grato aos professores que o colocaram para brilhar no show. Essa era a cara do general Heleno e essa é a cara do Mourão quando aparece na televisão. Por que é isso? Porque militar no Brasil só vive no meio militar. Portanto, não tem traquejo social fora disso. E quando ele está entre repórteres ou figura do show business, ele se mija nas calças. De temor reverencial e de prazer. Este é o problema. Nos Estados Unidos, os militares estão envolvidos em todas as atividades da sociedade, eles participam de tudo. Toda semana, em alguma igreja protestante ou católica, tem lá um militar fazendo um sermão, dando um depoimento. Os militares aqui, onde eles vão, eles são aplaudidos na rua. Os militares são uma parte ativa da sociedade o tempo todo. No Brasil, não. Eles são fechados. Tanto que, quando tomaram o poder em 64, a primeira coisa que fez foi tirar os políticos civis do poder e governar eles próprios, mais um bando de técnicos. É a noção. Muitos não sabem que isso é positivismo. Veja você. Se a gente diz, olha, os militares brasileiros tinham essa noção positivista da tecnocracia. Os caras são tão incultos que eles fazem isso e não sabem que isso é positivismo. Nunca estudaram. Não sabem o que estão fazendo, não sabem onde estão. Eles são muito metidos. Mas não são valentes. Um homem valente jamais diria, estando no meio dos inimigos, no meio dos difamadores do presidente, jamais diria, estou muito honrado. Então, era esta a minha mensagem. Eu
estou a ponto assim de desistir de falar da política brasileira. E se eu desistir de falar da política brasileira, eu vou desistir de falar de tudo, porque se a política é o que está me afetando, não pelo interesse que eu tenha por ela, mas porque ela me ataca, né? E porque quem detém o poder de influenciar a massa está me atacando. Se eu me desvio do assunto existencial real, a minha filosofia será oca, será puramente ornamental, como a do Pondé e outros tipos como esse. E eu não quero ser isso. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.